Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Luiz e hoje a gente está aqui para mais um vídeo, o segundo episódio da série Zerando Pokémon Fire Red. E hoje a gente vai estar enfrentando a Misty, a mestra do ginásio do tipo água. E espero que gostem do vídeo. E no último vídeo um cara comentou falando para mim zerar os jogos na ordem normal e depois jogar os remakes. Eu vou estar jogando na ordem cronológica e vou seguir a dica dele de deixar os remakes para depois. Por exemplo, os remakes dos outros jogos e, por exemplo, Ultramon, deixar pro final. Porque é até melhor eu deixar os remakes para depois, porque aí eu jogo os jogos normais, deixa passar um tempo, e aí depois eu vou jogar o remake, aí não vai ser como jogar o jogo e rejogar novamente ao mesmo tempo. Então, mas a edição do vídeo foi um pouquinho conturbada. O momento que eu tô gravando os áudios para colocar no vídeo são 4 horas da manhã. E eu vou tentar acordar uma hora boa o suficiente para terminar de editar, porque eu só vou terminar de gravar os áudios, depois eu vou editar. Aí eu vou tentar editar que dê tempo de eu lançar o vídeo aí pelo menos antes das 12 horas. Mas espero que vocês gostem. A gameplay foi bem tranquila, mas eu tive alguns problemas para gravar e editar. Mas vamos lá para gameplay, que é isso que importa. E aí aqui galera, basicamente eu vou estar descendo na rota 2 e voltando lá para a floresta no bosque de Viridian, para a gente estar tentando rebolar ali no matinho até achar um Pikachu. E não demorou muito até aparecer uma Pikachu fêmea aí pra gente estar capturando. No momento eu nem tinha percebido, porque na minha cabeça eu sempre estava lembrando daquilo do Pikachu fêmea ter a caudinha em formato de coração. Eu já não sei se eu sou louco ou se nessa geração ainda não tinha esse acho que é dismorfismo sexual dos Pokémons. Não me lembro exatamente, acho que é assim que se fala. Mas aí depois de algumas tentativas aí, a gente consegue pegar ele, que vai estar sendo a nossa heroína para lutar contra a Misty. Aí a gente consegue estar utilizando um Pokémon elétrico contra os Pokémon de água da Misty, que vai estar ajudando muito, porque o Charmeleon, tadinho, não teria a menor chance contra a Misty. Eu resolvo colocar o nome dela aí de Curachu, em homenagem ao Kurapika. Eu tinha pensado em colocar Kurapika, mas falei, eu vou colocar Curachu. Foi uma invenção de minha mente. Então eu sigo lá na rota 3. Aproveito para enfrentar os treinadores que tem por lá, para estar evoluindo a Curachu e o Lagartito, pra gente estar seguindo aí. Mas aí eu ia no centro Pokémon, me curava, continuava treinando ali com os treinadores da região. A gente ia upando de nível em nível, aprendendo novos ataques. Um Charmeleon e um Pikachu, ficava alternando entre um e o outro, porque o nível cap do ginásio da Misty era de 21. Dessa vez eu pesquisei, do Brock eu tinha ficado completamente perdido. Você vê que realmente são 4 horas da manhã que eu estou gravando os áudios para esse vídeo, porque tem galo cantando pra todo canto que é lado. Mas a gente segue aí upando com os Pokémons. O Charmeleon subindo no nível 17, a gente aprende vários ataques. Acho que no nível 20 é o próximo ataque que a gente vai aprender com ele. E o Pikachu segue aprendendo alguns ataques, já que ele ainda está nível baixo. A gente vai subindo ele de nível. E o foco é botar eles no nível 21. Só que a gente vai subir realmente de nível quando a gente chegar lá. Acho que eu não me lembro o número da rota. Não lembro se era a rota 25. Que lá tem muitos treinadores. É numa ponte. Lá tem muitos treinadores e é lá que eu vou upar bastante. Eu fui atrás de um Nidoran, que é o Pokémon que eu tinha colocado no final do vídeo passado, pra gente estar capturando ele, porque eu quero muito a forma final dele no nosso time. E nesse ponto ele já é bem forte, porque ele é Poison, então ele pode estar aplicando ataques de Poison que ficam dando dano por cada rodada. E ainda tem ataques do tipo Lutador, que é forte contra vários elementos, como também o elemento Pedra. Então ele é um bom Pokémon para você utilizar contra o Brock. Só que, se eu não me engano, em Pokémon Fire Red você não consegue ele antes do Brock. Mas eu acho que no Red antigo você conseguia. Então eu passo no centro Pokémon, que eu sempre faço, para acertar o spawn antes de entrar em algum lugar. E aí a gente segue lá na Moon Cave, né, na Caverna do Luna. No começo eu tinha até pensado em utilizar repelente, mas chegou num ponto que eu olhei, peguei e falei que não compensava, porque eu resolvi usar o Fast Forward. Eu tava na intenção de jogar vendo a história do jogo
Mas chegou num ponto que eu vi que não ia dar muito certo pra fazer isso nessa gameplay. Eu provavelmente iria jogar o jogo outra hora no off e iria lendo a história do jogo e tudo mais. Peço que vocês não se incomodem com o tanto de cantar de galo que tá tendo. Não sei se tá saindo no áudio do vídeo. Mas eu segui na Moon Cave ali capturando capturando os pokémons, enfrentando os pokémons e pegando itens o máximo que eu conseguisse encontrar. TM, poção, revive. Que iria ajudar muito a gente. Mesmo que eu não estando utilizando tanto item, ainda assim ia ajudar bastante. A partir desse momento eu realmente rushei bastante o vídeo e mostrei mais a cena de eu pegando os itens, enfrentando pokémons e upando. E pra gente rushar essa caverna o mais rápido possível, que ela não é tão grande, mas tem bastante coisa e bastante treinador. Eu enfrentei o doutor aí, esse cientista, e eu peguei um dos fósseis, mas eu ainda nem olhei qual fóssil que eu peguei, na real, não lembro, se eu não me engano é o Womanite, e o outro eu me esqueci. E se não vira o Kabutops, a última forma eu acho. Mas eu nem olhei porque eu não tava com a intenção de utilizar nenhum dos Pokémon fósseis no meu time. Até porque, até onde eu sei, os Pokémon fósseis, nenhum deles são muito fortes. A não ser um que eu já ouvi falar que ele é bem forte. Se não me engano, ele é banido do competitivo, é o Dracovish. Mas eu acho que ele é de Scarlet e Violet. Não lembro muito bem. Mas terminando de sair da caverna, o jogo tinha dado uns glitchzinhos. Acho que por causa do meu emulador, por causa das configurações que eu coloquei no emulador, mas nada demais. Depois de um tempo acontece tipo uma vez ou outra. E como eu tava falando da questão do Fast Forward, eu realmente não ia conseguir jogar sem ele. Até porque uma vez por exemplo, esse vídeo eu tive 1 hora de conteúdo bruto. 1 hora. Isso foram 2 dias, mais ou menos, porque eu não consegui jogar tanto no primeiro dia, porque eu tô jogando no ônibus. Então eu tenho ali 1 hora de viagem, só que no primeiro dia eu não consegui jogar tanto. Então eu acabei finalizando no outro dia. E de conteúdo bruto deu 1 hora, sendo que eu já tinha feito algumas pausas na gravação e no vídeo. Então ficou muito grande mesmo. Isso com o fast forward da metade da gameplay. Então se eu não tivesse usado fast forward, provavelmente ia ter mais de 1 hora e quase 2 horas de conteúdo bruto. Mas seguindo da gameplay, a gente seguiu upando os pokémons, o Lagartito. Aí eu dei um foco mais no Pest. Eu acabei não falando do nome que eu coloquei nele. Agora eu não me lembro se é Nidorão, Nidorino. Mas eu acabei colocando o nome Pest porque ele parece um rato e é venenoso. Isso me lembrou da peste negra que era transmitido pelos ratos. Aí eu botei o nome dele de Peste. Mas também ele é o pestinha do time, então também é um nomezinho fofo. Aí eu segui upando eles, mas aí eu fui enfrentar o meu rival. Então eu botei o Charmeleon na frente, porque a gente tá utilizando ele contra o Pidgeot. Acho que é Pidgeot. O Pidgeot do Gary. Que não é o Gary, é o Flávio. Mas a gente consegue derrotar aí o Pidgeot com certa facilidade. Mas por não estar no nível tão abaixo do Lagartito, ele ainda segura alguns ataques. Mesmo o tipo fogo dando um bom dano nos voadores. Mas eu não sei em si se o tipo fogo tem vantagem contra o tipo voador. Eu sei que o tipo raio tem vantagem contra o tipo voador, mas eu não sei se se o fogo tem. Aí eu troco pro Kurachu, já que ele tem vantagem contra o Squirtle, mesmo ele estando no nível mais baixo. E eu sigo aí dando ataques. Eu gosto de usar bastante o Onda do Trovão, que eu acho que é Shockwave em inglês, pra paralisar os pokémons, pra diminuir a chance deles me acertarem, né? Tipo, deles ficarem paralisados e me atacar. Então eu faço isso com vários pokémons, principalmente pokémons que estão no nível perto do Kurachu. Pokémons que estão no nível abaixo eu só dou um choque do trovão e é isso mesmo. E eu espero muito mesmo, galera, que esse tanto de cantar de galo não esteja aparecendo no áudio do vídeo. Porque tá impressionante, tá tipo um cantar de galo a cada 2 segundos aqui. Mas a gente derrota o nosso rival ali com certa facilidade. Eu volto a upar ali naquela ponte, que subindo a gente consegue ter acesso a ainda mais treinadores. E no meio disso a gente consegue evoluir o Nidorino. Acho que evoluiu o Nidoran para Nidorino. E aí a gente pega mais alguns itens e continua upando ali naquela rota que é cheia de treinadores. E depois eu só vou passar por elas para ir direto pro... Esqueci o nome dele. É Billy... Não me lembro. É um cara muito esquisito que gosta de se transformar em Pokémon. Mas antes de chegar na casa dele, a gente acaba enfrentando um monte de treinadores nessa rota.
E upando bastante os pokémons, liberando ataques. Eu libero esse pancada, que eu não sei qual é o nome dele em inglês, mas eu coloquei ele no meu pokémon pra tirar esse rabo de chicote, que eu não tava utilizando tanto. O de status que eu mais tava usando era o Shockwave, se não me engano, pra paralisar. Esse rabo de chicote eu não tinha usado em momento nenhum. Então depois eu passo aí pela rota 25, passo por ela toda, passando pelos treinadores que eu já tinha enfrentado, pra chegar no NPC maluco, que eu não me lembro o nome dele, não lembro se é Bill ou é Billy, mas a gente chega lá e eu ia deixar pra falar com ele depois da Misty, mas eu acabei falando com ele e aí eu coloquei não, porque eu ia voltar depois da Misty. Ah, é Billy, mas depois eu acabei resolvendo ajudar ele mesmo, e aí deixar pra ir a Misty depois de passar por ele. Então esse esquisito pega e fala pra gente ajudar ele aí. O cara gosta de se transformar em Pokémon. Não sei como isso funciona, mas a gente acaba ajudando ele aí. E ele dá pra gente o ticket do navio, que a gente vai estar utilizando pra vazar daqui depois. Só que eu vou fazer isso só depois, obviamente, de enfrentar a Misty. E ainda tem uma outra caverna ali pro outro lado, mas eu saio dele e vou direto pro ginásio da Misty. E não tenho nenhuma dificuldade pra enfrentar os... Nossa, eu não sei, os capangas. Enfrentar os treinadores ali iniciais do ginásio da Misty. E aí a gente segue pro outro treinador do ginásio da Misty. E ele me puxa um Goldeen, apenas um Pokémon que vai facilmente pro Pikachu. E aí eu já vou direto pra Misty, só que eu perco pra ela umas 4 vezes. Então eu deixei aí pra vocês, só que a gente derrota ela. E não é uma batalha muito bonita, porque a gente teve que utilizar itens e sacrificar 2 Pokémons pra conseguir derrotar. Mas a gente derrota o Starion com certa facilidade. Agora o Starmie me dá muito trabalho. Se não me engano, ele é água e psíquico. E o psíquico ele é muito forte. E a gente tem que usar a poção do Pikachu. E ainda assim o Pikachu não aguenta. Então eu resolvo simplesmente trocar para os outros Pokémons, para que eles possam tancar o dano. Então ele acaba morrendo. E aí eu troco para os outros Pokémons e sacrifico eles para reviver. Então o Charmeleon vai estar sendo usado aí para reviver o Pikachu. E depois eu vou usar aí a peste para estar recuperando a vida do Pikachu, na esperança que eu tinha no momento de conseguir utilizar ele para vencer o Starmie. Então a gente consegue dar uma recuperada no Curachu. E o peste ainda tanca um ataque. Eu tentei atacar, mas o Starmie ele é muito rápido, ele é mais rápido até que o Pikachu. Mas aí eu consigo voltar pro Pikachu, acertar um choque de trovão e ele resiste a um dos ataques. E eu uso um ataque rápido para finalizar, já que ele é um ataque de prioridade. E a gente consegue finalmente derrotar a Misty, para estar finalizando aí o vídeo com chave de ouro. E saindo aí do ginásio, ganhando os tems. E finalmente conseguimos derrotar a Misty.